Salut, salut, chers étudiants de la langue française, comment allez-vous? Se você aprendeu que moi aussi significa eu também em francês, você não está enganado, mas talvez tenha alguma coisa outra que você não aprendeu ainda. Eu vou ensinar para você já já. Eu estou trazendo essa aula bem curta para você, com várias expressões que vai ser muito interessante para você aprender da língua francesa. Ok, vamos começar com eu também, em francês. Você já aprendeu que eu também significa moi aussi em francês. Se fala moi aussi em francês. Mas tem uma outra maneira, que é moi non plus. Moi non plus. O moi aussi é muito frequente, o moi non plus não, porque é uma regra gramatical que muitas pessoas que aprendem a língua francesa ignoram. Então, tá certo que eu também significa moi aussi. Mas quando? É quando está na forma afirmativa. Quando está na forma negativa, você tem que utilizar moi non plus. Por exemplo, moi non plus. Cette expression s'utilise pour répondre négativement. Quando você vai responder negativamente, você não pode responder moi aussi. Tem que responder moi non plus. Por exemplo, je ne veux pas de jus. Et toi? Moi non plus. Ok? Você tem que responder moi non plus. E não moi aussi para dizer eu também. Eu também não quero. Moi non plus, je ne veux pas de jus. Moi non plus, je ne veux pas de jus. E não moi aussi. Ok? Moi non plus. Quando é negativo, você responde moi non plus. Je ne suis pas français. Moi non plus, je ne suis pas français. Je suis brésilien, par exemple. Je ne suis pas fatigué. Et vous? Moi non plus. Je ne suis pas fatigué. Ok? Outra expressão que talvez que você já encontrou lendo, mas é muito utilizado na língua francesa, que acaba travando muitas pessoas. Por exemplo, faire une grasse matinée. Faire une grasse matinée. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça veut dire dormir longtemps, rester tard au lit. Isso quer dizer dormir por muito tempo ou ficar na cama até tarde. Por exemplo, você fica na cama até 10 horas, 9 horas, 11 horas, né? Depende do horário que você se acorda sempre, né? Por exemplo, aujourd'hui, j'ai fait la grasse matinée. Je sors du lit à 10 heures. Ok? Hoje fiquei até tarde na cama. Eu saio da cama às 10 horas. Então, a expressão faire une grasse matinée significa ficar tarde, ficar até tarde na cama. Ok? Être comme. Être comme. Por exemplo, se você fizer uma tradução literal, vai ser ou estar como. Não é tão errado no português assim. Mas se traduz no português igual. Ser igual. Por exemplo, tu es comme moi. Tu és igual a eu. Por exemplo, je suis comme vous. Sou igual a você. Ok? Então, eram essas três expressões que eu estava trazendo para vocês hoje. Se você gostou do nosso vídeo, não hesite, não evita de deixar o seu like, ok? Não deixa de deixar seu like. Ou também se inscreve no canal caso que você não fizer isso ainda. Vai encontrar a gente no YouTube nesse nome, La Petite Aulas de Francês, ok? E também no YouTube nesse mesmo nome. Inscreve-se no nosso canal, ok? Merci, merci beaucoup, chers étudiants, et à la prochaine. Até um próximo vídeo.